Então, vamos lá. A ideia do nosso diálogo é que nós possamos falar sobre o conceito do que significa brinquedos de uso coletivo. Então, partindo, só recapitulando aqui, né? O brinquedo que foi concebido para uso doméstico, ele tem um desempenho, hoje ele é certificado com um selo, que é um selo do Inmetro, que garante segurança. Isso determina que este brinquedo, ele não vai causar nenhum dano à criança. Mas o conceito de book é diferente. Além dele oferecer segurança, dele não oferecer riscos para a criança, o que nós buscamos é que ele tenha um outro atestado dizendo que fisicamente esse produto ele foi concebido para suportar um uso exaustivo. Né? Então, para que imagine que uma boneca que foi concebida para uma criança brincar sozinha e ela tem um tempo de vida estimado, se ela for colocada dentro do ambiente institucional, ela vai ter um tempo de vida muito mais curto, vai perder cabeça, perder braços, ela não vai satisfazer a necessidade. Então, se a gente parte do princípio que a educação tem recursos para comprar brinquedos, porque todos nós sabemos da importância do brincar no desenvolvimento infantil, e somado ao fato de que as diretrizes curriculares nacionais de educação infantil determinam que o eixo norteador na educação infantil é através de brincadeiras e interações, como pode a educação investir em brinquedos e esses brinquedos não suportarem este uso? Então, toda essa nossa fala, essa nossa estrutura, ela partiu de uma demanda, de uma grande frustração, na realidade, né, que houve no mercado há alguns anos atrás, quando o MEC determinou que muitos brinquedos deveriam ser comprados e todas as escolas públicas nacionais deveriam ser abastecidas, e na realidade, essa grande ata de registro de preço naufragou praticamente. Dos 47 itens licitados, pouquíssimos foram cumpridos. Por quê? Eles não necessariamente foram especificados corretamente, e é a partir do momento que as empresas, né, se propuseram a participar deste grande edital, nós não conseguimos cumprir, as empresas nem conseguiram participar disso. Então, assim, houve uma grande frustração, porque nós temos uma indústria nacional totalmente capacitada e habilitada para fabricar produtos de qualidade, com um nível de resistência alto. Nós estamos justamente fazendo um trabalho de treinamento da indústria para isso. Temos um parque, né, mais de 5 mil municípios brasileiros aí, com um total de escolas públicas, recurso para comprar, e isso não aconteceu. Então, antes de me aprofundar, né, nisso e apresentar os nossos convidados que vão debater conosco aqui, quero reforçar que essa é uma oportunidade rara em que a gente tem a educação com suas demandas específicas e a indústria de brinquedos apta, assim, para ouvir e contar tudo que vem sendo feito. Dessa nossa experiência não muito positiva, surgiu uma grande oportunidade. Então, através do Comitê Brasileiro de Brinquedos, o CB198, que é um órgão vinculado, né, à ABNT, que determina as normas técnicas que regulamentam, né, o consumo de brinquedos, enfim, nós criamos um grupo de trabalho com o objetivo de criarmos uma norma que não vá visar apenas a questão de segurança nos brinquedos, e sim uma norma que atesta, que comprova, que visa a resistência desse brinquedo. Então, queria contar para vocês que as equipes, as pessoas que foram convidadas da indústria para fazer parte desse nosso diálogo, têm trabalhado há mais de 4 anos numa norma de brinquedos de uso coletivo. Quais as características que o produto precisa ter para suportar um uso exaustivo, para ele poder estar dentro das escolas? O que a gente quer é que esse recurso da educação, que é tão raro, né, ele seja investido em algo que seja eficaz, que atenda às nossas necessidades. Então, eu acho que eu vou apresentar rapidamente os nossos queridos. Aqui, representando a área de educação, nós temos a Mari Iglesias. Dá um tchauzinho para nós, Mari, por favor. A Mari é diretora de 2 escolas conceituadas, do Colégio Conde Domingos e do Gato Xadrez, que são escolas que fazem parte da rede da Unesco, tem uma experiência vasta na área de educação.
E a Mari vai trazer para nós algumas características importantes. Na área da indústria, nós temos aqui nosso querido Mariano, seu Mariano Bacelar, que é um engenheiro com muita experiência nos laboratórios dos grandes fabricantes de brinquedos e tem uma atuação e um conhecimento muito rico em normas, né, no desenvolvimento de normas de segurança de brinquedos, então o seu Mariano vai nos ajudar muito. Temos o Luiz Ilanes, que é o sócio-diretor da Freso, a Freso Brinquedos. O Luiz é responsável pela área comercial e também uma participação muito ativa no desenvolvimento de produtos, então ele traz essa visão do brinquedo rotomoldado de grande porte, entrando na sala de aula através de uma outra configuração, visando oferecer resistência, higiene, fácil higiene, enfim, a gente tentando estruturar as áreas do brincar de uma forma, do brincar interno de uma forma diferente. E temos o Adailson Parra também, que é gerente industrial e de qualidade da Magic Toys e que participa desse nosso grupo também há bastante tempo. Bom, a nossa conversa hoje, ela vai ser estruturada em dois grandes pilares. O pilar de conceito de novos produtos, que a educação traz com uma série de demandas, de desejos, de necessidades, e aspectos técnicos de fabricação. Então, vamos imaginar que a gente sabe que nós temos duas pontas, a educação carente de um atendimento especializado da indústria e a indústria carente de novas ideias. Então, neste momento aqui, nós vamos abordar esses dois aspectos. Quando a gente fala da norma de brinquedos, de book que nós estamos fazendo, essa norma ela visa questões físicas de resistência. Mas como esse momento ele é tão importante para nós, para que a gente possa unir isso, né? O que nos frustra é imaginar que um diretor de uma grande escola bem-sucedida tem que viajar para fora para poder comprar os seus brinquedos? Não! A indústria nacional ela é capaz, ela é rica e tem recursos para poder fabricar isso. Então, hoje eu quero convidar agora, para dar início a esse nosso diálogo, essa foi apenas uma introdução, queria passar a palavra para a Mari, que vai trazer alguns conceitos. Bom dia a todos. Quero agradecer aí o convite feito pela Ângela, feito pela Edna, inclusive nesse momento. Eu represento a Edna também, né? Tudo bem, Ângela? Deu certo? Eu vou sugerir que você prossiga e eu me comunico com a Ângela aqui no privado, para ir tranquilo, tá bom? Tá ok. Obrigada. Então, eu agradeço. Quero dizer que realmente é uma honra estar com vocês no dia de hoje, pessoas aí de diversas áreas, aí da área da indústria, algo que até eu já estou na educação já há 30 anos, mas nunca tive, pelo menos, a ciência dessa oportunidade da escola estar dialogando aí com a indústria. Então, Mari, a palavra está com você. Tá, ok. Então, eu estava dizendo, inclusive, que a Edna, que me convidou hoje, não pôde estar, mas vou tentar humildemente representá-la, tá bom? Então, vou falar um pouquinho para vocês, de uma forma breve, a minha experiência, como a Ângela comentou, eu trabalho em 2 colégios, e um deles, o Gato Xadrez, fundado há mais de 40 anos atrás, vem com essa questão do brincar, do brinquedo, né, em detrimento do que outras escolas tradicionais aqui da região do Tatuapé buscavam simplesmente da questão simplesmente didática. Então, a minha vivência como diretora nesses 2 colégios me possibilitou olhares, né, e em relação a essa questão do brincar, né, que o brincar tem tudo a ver com desenvolvimento, obediência, respeito, assumir responsabilidade, aceitar a penalidade, abarcar parcerias, né, compartilhamento. E também tive uma experiência
com a utilização da robótica, né, na educação, já há mais de 10 é pouco, quase 20 anos aí que a gente começou a trabalhar em termos de, na construção, iniciando com brinquedo, indo até a parte realmente da programação. Então, o que acontece? O brinquedo, ele realmente traz a possibilidade de um protagonismo da criança. Ele é necessário para a criança. Inicialmente, na idade inicial, assim, totalmente dirigido pelo adulto, mas com o desenvolvimento, com a maturidade, a própria criança vai descobrindo no brinquedo aí, criando um universo de aprendizagem para ela mesma, né? Então, o que eu entendo que o brinquedo hoje, para ser bem prático, ele necessita ter, assim, muito estímulo sensorial na parte justamente dos pequenos, né, desde lá do berçário, em que, em termos de um tamanho adequado para essa manipulação, em termos de textura, em termos de rugosidade, em termos de olfato, né, estimular essa questão do cheiro, ter sons, né? Então, essas coisas eu entendo que são necessárias, né? Alguma coisa o mercado já oferece, mas a gente percebe que ainda falta, vamos dizer assim, que sejam mais atrativos, espelhados, com diversos, não só o plástico. Eu entendo que o plástico, da indústria, ele é o seu básico, né? Sua matéria-prima essencial, mas que tem necessidade aí de associar madeiras, cordas, fibras, representando cabelos, enfim, né? A gente percebe também que, por exemplo, a questão dos bonecos, né? Os bonecos, eles têm um estereótipo, assim, muito... até se eu quero que a criança se identifique, por que a boneca tem que ser loira, por que tem que usar, a menina tem que usar roupa rosa, por que não existem bonecos assim de diversas etnias, por que não tem, hoje a gente já sabe que tem uma Barbie cadeirante, mas a gente percebe que isso ainda é pobre, né? Então, se a criança quer se colocar nesse mundo, ela necessita de uma identidade, de brinquedo tem tudo a ver com essa identidade, né? Então, a gente entende que seja importante evidenciar características do que é real. Quando eu comento da robótica, que me trouxe uma grande experiência, então, para essa área do brinquedo, vamos dizer assim, como isso acontecia? A gente apresentava um modelo que tinha a ver com a realidade, um objeto que já existe, um carro, uma gangorra, enfim, algo que já exista. Então, a criança observava aquilo, então já era um exemplo para ela, só que aí ela ia construir uma montagem aí de uma forma ou dirigida ou livre, né, como um desafio, e aí haver todo o movimento de exploração, de poder, inclusive, motorizar aquilo, ou de uma maneira mecânica, tá explorando e investigando questões da ciência. A Ângela até comentou que eu fiz uma viagem para a China há 2 anos atrás, com relação à pesquisa de materiais, e ali eu observei, de uma forma bem interessante, que desde pequenos, né, eles buscam trazer para a criança não só a questão de um brinquedo com plástico, mas de um brinquedo com metais, aço inoxidável, madeira. Então, eles têm um trabalho muito forte assim na parte de criação manual, da criança, desse estímulo manual, desse estímulo do encaixe. Então, não encaixe apenas de um único jeito, porque às vezes o que a gente tem nesses jogos
o encaixe só dá de uma maneira, não, mas que proporcione formas diferentes da criança conseguir construir algo, não só de um único jeito, né? Então, a gente percebe que eles, estou fazendo esse parênteses aqui, na China, houve algo que eles perceberam que realmente a educação ela é essencial aí para o desenvolvimento do país deles e estão investindo tudo, né? Para vocês terem uma ideia, crianças de 9 anos já estão construindo drones, né? Então, algo que a gente sente falta para nós nessa questão da construção, né? Então, se fala muito salas invertidas, conceito maker, mas é necessário que tenhamos aí ferramentas, recursos, então, com relação à questão dos brinquedos, né, para que a gente possa também trazer esse novo imaginário, essa nova construção, sair da passividade de algo pronto, apresentado, né, para algo que deva ser construído. E outras questões também que devem ser observadas é que o brinquedo ele não pode estimular a violência, né, porque a gente vai aprendendo, né, aquilo que as coisas vão se tornando costumeiras, hábitos em vista da rotina. Então, é necessário que o brinquedo seja isento dessa questão aí da violência, né? Tem que haver um cuidado muito grande para que não seja tóxico, para que não seja inflamável, né? Que ele possa ser lavado. Eu vou falar uma experiência que nós tivemos aqui com brinquedos triciclos, né? Então, nós compramos vários triciclos que não tiveram a durabilidade ali nem de um ano, então rapidamente caíram as rodinhas, então a durabilidade é importante porque a escola também, em vista de tantas despesas que tem com seus serviços, precisa ter, quando compra alguma coisa que ele precisa ter uma durabilidade maior ou que haja uma facilidade de reposição das peças, né? Então, nós compramos, por exemplo, temos brinquedos de parque, né? Então, com o tempo, sol, chuva, a gente percebe que os descarregadores acabam ficando rugosos, eles acabam ali rachando, né? Pelas intempéries, enfim. Então, pensar algo que pudesse minimizar esse problema, né? Do desgaste do material, né? Então, e coisas, por exemplo, que a gente não vê, por exemplo, brinquedos como parede de escalada, que possa colocar blocos, que possam ter diferentes tamanhos, né? Coisas que dá para compartilhar com diversas idades, porque a questão também da diversidade de utilização de salas e de brinquedos também é importante para a escola, né? Então, brinquedos tridimensionais, brinquedos que tenham espelhos até, que possam espelhar o rosto da criança, também são coisas que a gente entende como importantes, né? Então, utilizar materiais reciclados nessa construção do brinquedo, como eu já tinha dito, a questão da madeira. Então, mesclar, tem o plástico, ele vamos dizer, os 90%, mas que haja outros materiais aí envolvidos na produção desses brinquedos, desses elementos, né? E isso que eu estou conversando com vocês nesse bate-papo são coisas que a gente conversa com colegas, né? Que também tem aí eu trago aqui também desses diálogos que nós temos de uma forma informal, mas da nossa expectativa enquanto escola, enquanto educador, para que nós possamos ter brinquedos de boa qualidade, que possam ser atrativos
e interessante para as nossas crianças. Essa aí é a minha fala no dia de hoje para vocês. Bom, legal. Bom dia, pessoal. Então, eu sou da Freso, a gente faz os brinquedos rotomoldados com muito foco em playgrounds e a gente também desenvolve uma linha indoor, digamos assim, né? Então, são produtos que são usados dentro de sala de aula e a gente tem, como eu disse, a gente tem o foco em playgrounds, ou seja, áreas externas, mas também temos uma linha que é usada dentro das salas. Com relação ao que a Mary disse, sobre resistência e tudo mais, o senhor Mariano vai falar logo em seguida sobre a certificação, ela é muito rigorosa no Brasil para brinquedos, né? E assim tem que ser mesmo. E ela é muito rigorosa e ela garante essas condições de segurança, de resistência a intempéries. O brinquedo, ele resiste a intempérie, mas ele não é infinito. Então, o que a gente precisa ter é a possibilidade de reposição das peças. Então, a gente também faz isso, a gente disponibiliza para os clientes, na hora que quebrar uma rampa de escorregador, como disse a Mary, o cliente precisa realmente ter a possibilidade de repor, né, para não perder o brinquedo. A certificação ela é muito importante, eu vou entrar um pouquinho no campo do seu Mariano, depois ele explora melhor, mas a certificação é muito importante porque ela checa tanto a questão de segurança física do produto, física eu digo, se tem aprisionamento de dedos, mãos e cabeças, e também a parte química, se ela tem metais pesados e por aí vai. Então, é uma certificação muito rigorosa e muito positiva para a indústria. O que aconteceu no relacionamento da indústria do brinquedo com o setor de educação, em 2012, houve um movimento aí de aproximação junto ao MEC. No Brasil, nós temos mais de 450 indústrias de brinquedos. Então, quando um fabricante ouve de um educador, de uma escola, que ele precisa viajar para ver produtos, para encontrar produtos, nossa, é muito ruim ouvir isso, né? Porque não é possível que em 450 empresas, que são muito mais de 450 cabeças pensantes, a gente não consiga fazer produto para esse segmento, que é tão importante para nós, né? Lá em 2012 houve essa aproximação, aí saiu esse caderno que a Ângela mencionou no início. Em 2013 houve uma primeira licitação, depois acho que se repetiu em 2015, mas as compras foram muito pequenas. Então, assim, e depois o FNDE, que é o braço operacional do MEC, o FNDE foi modificado e se perdeu esse contato. Então, se alguém puder retomar esse contato da indústria com o MEC, com o FNDE, para a indústria seria super positivo. A gente precisa de orientação também, porque existe mesmo uma distância entre a indústria e o setor de educação. A gente precisaria ter pessoas que nos orientassem em que tipo de produto deve ser feito, e hoje a gente vai pela nossa própria experiência, pelo que a gente entende que as escolas precisam, né? Então, esse link com o MEC é realmente muito importante. A questão do book, eu acho a iniciativa de ter o book é muito boa, porque hoje existem os produtos para uso doméstico, e esses, como disse a Mari, não vão aguentar o tranco na escola. Na escola é uso intensivo, é uso por um público muito grande, as crianças montam nos brinquedos, não é que elas brincam, elas montam nos brinquedos, e é bom que seja assim, porque é aí que se definem as normas, né? Primeiro eu, depois você, agora brincamos juntos. Então, é muito importante que o brinquedo seja usado dessa maneira. O book, ele vem atender uma das necessidades que a indústria tem, que é a orientação de como deve ser desenvolvido um produto, como deve ser feito um produto para uso por muitas crianças. Um dos maiores prazeres que a gente tem é quando a gente vê numa escola um produto sendo usado por crianças, um produto que você fez, e tem um monte de criança brincando, é muito gratificante. Bom, então, assim, resumindo, eu acho que o book é muito importante, porque ele define regras, ele define normas,
e ele define o que pode ser usado em uso doméstico e o que pode ser usado, melhor, o que pode ser usado em uso coletivo, e não produtos que são de uso doméstico, que atendem muito bem uma pessoa que tem 2, 3 filhos, mas não atende uma escola, né? Então, o book é muito importante por isso. A certificação, sem dúvida, é fundamental, e isso, eu digo assim, ela é fundamental para a indústria, ela é muito cara, ela tem que acontecer todos os anos, faça você modificação no produto ou não, tem que ter uma renovação do certificado. É bom que seja assim, apesar da gente pagar muito caro por isso, mas é importante que seja assim. E, por último, esse link com o setor de educação. Se a gente conseguir restabelecer esse link com o MEC e o seu braço operacional, que é o FNDE, seria muito, mas muito importante realmente, tá? Então, é muito legal esse bate-papo aqui, vamos ouvir o que os outros participantes têm a dizer. Eu fico por aqui e vamos acompanhar os demais, tá? Valeu, gente. Se alguém quiser fazer uma pergunta, fica à vontade aí. Vamos só fechar um pouquinho, Luiz, e aí a gente abre para perguntas depois. Vamos só para a gente complementar a linha de raciocínio. Queria pedir para o... obrigada pela sua fala. Para o Adailson, por favor, comentar tudo isso que foi ouvido, as limitações também que a indústria tem e o que a gente pode implementar para cada vez mais diminuir essa distância entre a indústria e a educação. Adailson, por favor. Bom dia a todos. Primeiro, agradecer pelo convite aí que me foi dado, né? Para poder dar um pouquinho da nossa contribuição como profissional da indústria para esse grupo, né, de trabalho a qual eu faço parte, se iniciou há pelo menos 4 anos atrás, né? Eu vou pegar um apanhadinho de cada um aí. O Luiz falou muito bem da indústria aí. A gente compartilha de algumas pontos, né, positivos aí em comum, que é a parte de certificação. A Mari também deixou bastante coisa bacana para a gente refletir aí como indústria, né? E eu vou falar um pouquinho da minha indústria, que é um pouco diferente da indústria do Luiz, que são processos diferentes, mas vou falar também um pouquinho antes da experiência que a gente teve fazendo o trabalho do book, que vem sendo conduzido pela Ângela, né, com muito profissionalismo, e a gente, como indústria, sentiu realmente uma dificuldade muito grande quando nos deparamos com a proposta do trabalho para o book. Por quê? Porque nenhuma empresa hoje projeta brinquedos pensando no uso coletivo. O seu Mariano lá na frente vai falar, provavelmente, das normas, da certificação, e a gente segue alguns conceitos e algumas regras para a construção de brinquedo que já estão pré-definidos em normas. E um desses conceitos que eu gosto de usar bastante é o abuso razoavelmente previsível, né? Todos os brinquedos são testados, aprovados, levando em consideração um abuso razoavelmente previsível. Só que quando a gente fala de book, brinquedos de uso coletivo, esse abuso razoavelmente previsível, ele acaba um pouco caindo por terra. Porque brinquedo de uso coletivo, esse abuso razoável e previsível, ele é muito abuso. É muito grande. E a gente não está preparado, nossos brinquedos, nossos produtos não estão preparados para atender essa demanda, né? Até porque ao longo dos anos a gente veio tendo que se adequar às novas normas, se adequar aos novos processos e principalmente a custo, porque ficou muito difícil a concorrência com a China. Então, cada vez mais nós, fabricantes, temos que otimizar as ferramentas, os processos para ganhar em custo, e isso acaba se perdendo um pouco em qualidade. É até ruim falar isso, é ruim, mas a gente não pode tapar sol com a peneira. O Luiz trabalha com brinquedo rotomoldado, a parede de um brinquedo rotomoldado, ela passa de 2, 3 milímetros às vezes. Quando você vai para esse mesmo brinquedo que o Luiz faz em rotomoldado, outro fabricante pode fazer injetado, e ele vai fazer com a parede de 0,8, 1 milímetro. O custo dele, perto do Luiz, vai ser infinitamente menor. Então, o Luiz acaba não tendo concorrência no mercado, não consegue colocar seus produtos no mercado. Isso é umas particularidades que a gente já tem que superar. Vamos pensar agora que daqui para frente, com essa retomada desse trabalho e dessa normatização que nós estamos
trabalhando e buscando com esse trabalho no CB198, que é o BUC, que a gente consiga definir parâmetros e coloque todos em condições de igualdade para que numa licitação pelo FNDE, todos possam participar ativamente, oferecendo os seus produtos, já pensando nas normas que foram ou que estão em vias de ser aprovada. E que nós, fabricantes, daqui para frente, a hora que for fazer um projeto, um desenvolvimento, já comece com um viés diferente. Já pense que esse produto pode atender esse mercado de uso coletivo e sim depois virar um produto de uso doméstico, como o Luiz citou, um indoor. Nós não estamos tão preparados assim, mas nós temos esse desejo, nós temos essa vontade, porque também a gente entende que o brinquedo, o pedagógico, o lúdico, o aprendizado da criança passa pelo brincar. E o brincar, nós como fabricantes de brinquedo, é o nosso sonho maior, ter seu produto, lançar o seu produto e que ele seja bem aceito no mercado. Nós aqui como indústria, na Magic Toys, já tivemos sucessos e já tivemos fracassos. Grandes sucessos, mas na base da inferência. Achamos que isso iria dar certo e deu. A partir desse momento que nós temos profissionais da área de educação já também migrando para esse tema, que são esses brinquedos de uso coletivo, principalmente a parte pedagógica. Hoje a gente já conhece pessoas que fazem trabalhos em paralelo para a indústria de brinquedo. Então, toda background, a pesquisa de mercado, desenvolvimento, já pensando no futuro lançamento de brinquedo, levando esses conceitos da pedagogia para o brinquedo, vem diminuindo o nível de erro desses lançamentos. Então, a gente acaba se encorajando mais a partir para essa linha, para esse segmento, para começar a investir novamente. Porque lançar um brinquedo, gente, é muito caro. Às vezes, um brinquedo, por mais simples que ele seja, nós estamos falando de 6, 7, 8 moldes de ferramenta injetada, que é minha expertise, eu trabalho com brinquedo injetado. É muito dinheiro a ser investido. Então, se você não tem um trabalho profissional por trás disso daí, nenhum fabricante vai investir mais de 1 milhão para lançar um brinquedo, achando que ele pode ser um brinquedo que vai ser aprovado para uso coletivo. Então, hoje não se tem essa mentalidade. E a partir de agora, com esse trabalho que vem rodando aí, a gente vem trabalhando há 4 anos, é possível ver um caminho, né? É possível ver uma diretriz e regras mais claras, porque até para nós, quando começamos a fazer esse trabalho lá, pegamos o edital lá do FNDE e aquilo, né, Ângela, foi cursinho para doido, para a gente distinguir, para a gente traduzir o que eles queriam, né? Então, talvez sirva até para o pessoal do FNDE como um manual de instruções para linkar a indústria com as necessidades desse público, desse mercado. A Mari falou dos triciclos, né? Que teve uma experiência negativa. Eu espero que não tenha sido da nossa marca, mas se foi, a gente também tem consciência porque os nossos brinquedos não foram concebidos para o uso intenso, né? O coletivo. Mas nós temos a preocupação, inclusive já estamos trabalhando uma linha mais reforçada para que esses produtos possam ser consumidos por escolas, creches, brinquedotecas, playgrounds, para que esse público, esse novo mercado que se abre, a gente também possa ter uma participação dentro dele, né? A gente fica muito contente da seriedade que está sendo tratado esse assunto, porque é um assunto complexo, é um assunto que vai demandar ainda horas e horas de trabalho para harmonizar com tudo isso, vai precisar do envolvimento ainda de muito da indústria, vai precisar de muito envolvimento dos laboratórios, de organismos de certificação do produto, a fim de fazer uma receita de bolo para se produzir brinquedos para uso coletivo. E aí eu espero que a Mari não precise mais na China fazer pesquisa para brinquedo e que as demandas dela possam ser suportadas por nós aqui no Brasil, né? Falando um pouquinho ainda do processo, Mari, só para esclarecer, por que alguns substratos têm mais penetração no segmento de brinquedo, no universo de brinquedo? Por exemplo, madeira. Eu adoro brinquedo de madeira.
Meus filhos foram educados com legos de madeira, com brinquedos de madeira, meus sobrinhos, porque madeira é um produto que tem um substrato que é abundante, você consegue fazer de maneira artesanal, a tecnologia, hoje já tem tecnologia envolvida bastante, mas os primeiros brinquedos eram de maneira artesanal, e esse material se tornou muito amigável por brinquedo. Como eu falo de processo de injeção, que é a minha expertise, conheço um pouco de rotomoldagem, que é o processo do Luiz também, né? Mas nós falamos aqui em injeção. Hoje nós já temos alguns trabalhos pensando nessa integração de substratos diferentes. Nós temos o plástico hoje, mas o plástico também evoluiu muito ao longo dos anos e ele vem trazendo para nós possibilidades de agregar valor aos nossos produtos. Um exemplo de você fazer um brinquedo com sobreposição de injeção. Todo mundo deve ter visto já e tem em casa uma escova de dente onde tem aquele toque emborrachado, né? Aquilo ali é uma sobreposição de injeção com outro tipo de material termoplástico. No brinquedo, hoje ainda a gente não vê muito isso. Então a gente está pensando também em entrar nesse segmento para poder proporcionar de uma diferenciação, agregar valor ao produto, mas mudar a percepção do nosso consumidor, das nossas crianças, para o toque do brinquedo. Vai se sentir aquilo mais macio, uma superfície mais rugosa. A gente consegue fazer texturas em moldes, consegue fazer ataque químico, que dá uma textura para o molde, desenhos no molde, com figuras, coisas geométricas, enfim. Hoje, a tecnologia também de ferramentarias e desenvolvimento de ferramenta proporciona você introduzir muito mais diversidade no seu produto final do que permitia há 10 anos atrás, né? Nós podemos hoje até injetar madeira, serragem de madeira com plástico para dar a impressão de madeira, o brinquedo de madeira. Por exemplo, nós já fizemos alguns protótipos aqui na empresa com um bercinho para criança com serragem de madeira, reciclando serragem, reciclando plástico, a fim também de diminuir o consumo e ter o consumo consciente do plástico, né? Apesar de todo mundo achar que o plástico é um vilão, no segmento de brinquedo eu posso falar com 99% de certeza. Tudo que se gera dentro da indústria do plástico fica dentro da indústria do plástico, se recicla, volta para o processo. Dentro da indústria de brinquedos se perde muito pouco do plástico, né? Mas concordo também com a Mari que o mercado é carente de outros substratos e de outros desafios de brinquedos, porque infelizmente, nós estamos entrando numa era de contrassenso. Ao mesmo ponto que os educadores pedem para a gente, e tem essa demanda de brinquedo mais pedagógico, que desenvolva as atividades cognitivas, motoras, o lúdico, cada dia mais as crianças estão indo para o celular, para o tablet, né? Para a parte robótica, embora a parte robótica eu acho que dá para fazer um trabalho. Não, fantástico. Agora eu fiquei sem bateria, Júlia, socorro! Daqui a pouco você volta. E dá para fazer um trabalho fantástico com a parte da robótica, mas cada dia mais o nosso público, que são as crianças, elas já nascem conectadas, elas já nascem querendo e desejando tecnologia. E isso, para nós, na indústria de brinquedos, chega a ser até um ponto de frustração. Mas nós estamos vivos, estamos trabalhando, proporcionando aí brinquedos de qualidade. A indústria brasileira do brinquedo é muito séria, conforme o Luiz falou. Nós temos mais de 400 empresas no mercado. Todas elas se submetem a todas as provações do Inmetro, dos OCPs, né, dos laboratórios. A certificação é rígida mesmo e tem que ser, para poder ser todo mundo em igualdade e colocar brinquedos cada vez mais confiáveis no mercado. Da parte da indústria, espero ter contribuído aí para dar um overview de como funciona aí o mercado, né? E da parte dos brinquedos de uso coletivo, com certeza os olhares estão mudando para que a gente possa já começar os projetos direcionados a esse novo mercado que vem se abrindo. A gente sabe que o MEC, o FNDE, tem políticas próprias, ficaram muito tempo sem fazer compras. Quando foram fazer compras, tudo que havia no mercado, a gente conseguiu coletar o que eles foram buscar no mercado. Foi frustrante para eles também, porém, eu acredito que nós vamos ter que chegar no meio termo. Nós temos sim que se preocupar com a segurança dos brinquedos de uso coletivo,
Nós temos sim que desenvolver esse book para os brinquedos de uso coletivo, mas também vai ter que haver uma contrapartida do MEC, do FNDE, para também fazer o trabalho de campo e buscar as alternativas existentes no mercado. Eu posso ter um produto, o Luiz pode ter outro produto, nossos outros concorrentes podem ter 1, 2, 3 produtos, enfim. No Brasil, tínhamos 2 ou 3 empresas só que conseguiam preencher os requisitos do MEC. Hoje não, hoje com o avanço do trabalho, a gente espera que essas regras de atendimento aos requisitos sejam um pouco mais flexibilizadas, mas não deixando de levar em consideração o abuso, né, para uso coletivo e a qualidade dos produtos e dos materiais aplicados a esses brinquedos para uso coletivo. Tá ok? Espero ter contribuído com o grupo aí, foi um prazer bater papo com vocês. E agora acredito que o seu Mariano vai pegar a palavra e explicar um pouquinho para a gente de como funciona aí o processo de certificação e o que a gente tem que fazer para que nos próximas licitações do book tenhamos não só 1 ou 2, mas 10, 15 empresas e uma oferta de produtos com qualidade para atender a demanda aí das escolas, brinquedotecas, playgrounds, hospitais, enfim, todos que demandam desses brinquedos. Seu Mariano, o senhor poderia complementar essa nossa fala? Perfeitamente. Para que a gente possa, somando tudo isso? Vamos ver se eu tenho a possibilidade de abranger todas as coisas que são bastante amplas, bastante diferentes. E interessante que um pouco dos aspectos que eu queria abordar foram levantados pela Mary, e eu acho que são preocupações que estão dos dois lados, tanto do lado da educação, como do lado dos que fornecem brinquedos, que sempre são auxiliares da educação. Todo brinquedo tem um aspecto educativo. Então, nós estamos, vamos dizer, juntando coisas que são, vamos dizer, pilares diferentes para a mesma finalidade, que é o desenvolvimento infantil. Eu queria só dar uma pequena introdução, agradecendo essa oportunidade de estar na BBRI, apresentando alguns aspectos que provavelmente não sejam conhecidos pelo pessoal da educação. Nós temos uma norma internacional, que é a ISO-TR 8124, da segurança dos brinquedos, que dá as diretrizes para determinação do início da faixa etária. Isso é uma coisa muito importante, porque, em primeiro lugar, é uma norma internacional, uma norma ISO, e ela foi gerada no Brasil. Então, essa é uma primeira coisa muito extraordinária. Eu acho que não existe outra norma ISO que foi gerada no Brasil. E onde ela foi gerada no Brasil? A partir de uma combinação de duas visões. Nós temos uma classificação bastante antiga, chamada do ICCP, que é International Council of Children Play, que dava categorias básicas, são 7 grandes categorias, muito inteligente quanto ao aspecto de dividir o universo de brinquedos conforme o uso, e não conforme o material, conforme outros aspectos. E, então, essas categorias têm a reprodução do mundo técnico, questões que são do mundo afetivo, são questões para o desenvolvimento físico das crianças, são brinquedos para a primeira idade. Esse agrupamento em 7 grandes categorias foi fundamental para esse trabalho da ISO. E qual foi o outro elemento que contribuiu para essa finalidade? Um trabalho feito nos Estados Unidos, a Consumer Product Safety Commission, ela fez uma reunião do que durou muito tempo para preparar um calhamaço, que é exatamente para a determinação das habilidades das crianças conforme as suas faixas etárias, conforme o desenvolvimento neuromuscular, conforme as habilidades vão sendo desenvolvidas durante o crescimento da criança. Então, um calhamaço de mais de 200 páginas,
totalmente impróprio para ser usado, por exemplo, por um laboratório. Os laboratórios queriam usar aquilo, ficavam se perdendo em milhões de conceitos e várias coisas. E o que foi a parte genial brasileira? Combinar as duas coisas. Pegar os 7 categorias e colocar nessas categorias quais são as características das crianças. Então, isso é um aspecto que provavelmente os educadores não tenham conhecimento, mas é uma ferramenta muito interessante para a avaliação. Então, se pega um determinado brinquedo, em vez de dar um chute, como muitas vezes se dava, o fabricante diz, isso é bom para uma criança de 4 anos. Por quê? Porque ele experimentou com a filhinha dele, com as amigas e tudo, achou que criança de 4 anos brincava com aquilo. E pôs lá, 4 anos. E existe uma aproximação muito mais científica em relação ao que uma criança de 4 anos sabe e pode fazer, para ela não ser frustrada e se ela não consegue brincar, por exemplo, e, por outro lado, se tiver considerado uma coisa que é de criança menor, e a criança maior vai dizer, isso é uma bobagem tão boba, tão grande que eu não quero nem brincar com isso. São 2 tipos de inadequação que pode ocorrer no mercado. Então, essa norma ISO, veio resolver essa situação. Quer dizer, o fabricante fica com conhecimento científico de como ele vai determinar que aquele brinquedo serve ou não serve para uma faixa etária. Mas qual é a dificuldade agora para o que nós estamos enfrentando? Brinquedos de uso coletivo. O brinquedo de uso coletivo é diferente. Não foi feito estudo nenhum por psicólogos e tudo mais a respeito de como um grupo trabalha, como um grupo de crianças vai ter o seu imaginário. Para alguns dos brinquedos, são coisas razoavelmente fáceis. Para atividades físicas, por exemplo, os produtos, principalmente do Luiz, são playgrounds, produtos assemelhados a playgrounds. Se a criança não sabe como usar, ela aprende na hora. Está fazendo parte do nosso universo. A criança aprende logo como é que vai usar o escorregador, o balanço. Ela vai, então, utilizar os brinquedos para atividades físicas dentro de um conhecimento de esportes e de playground. São de conhecimento geral. Não são considerados esportes competitivos. No máximo, empurrar quem vai primeiro na fila para fazer o uso do escorregador. Então, num ambiente coletivo, não há muita dificuldade no uso de brinquedos de playground. Nessa forma, a gente pode dizer que os brinquedos para a reprodução também do mundo técnico, se a gente pega, por exemplo, um caminhãozinho, se é um caminhãozinho de brinquedo, todo mundo sabe como é que é o caminhãozinho dentro da nossa sociedade, é um veículo de transporte de carga, todo mundo já viu o caminhãozinho, não precisa ficar ensinando o que é um caminhãozinho, a criança já viu em algum lugar, já brincou com outro. Então, se um grupo vai brincar com um caminhãozinho, ele vai saber para que ele serve. Só que a maneira que ele vai brincar coletivamente não é a mesma maneira que foi imaginada naquela norma ISO, porque é um grupo. Então, o que nós vimos na prática, quando fomos no desenvolvimento desse trabalho, fazemos o uso de uns caminhõezinhos muito robustos, resistentíssimos, para as crianças, inclusive, pisar em cima, fazer todas as coisas que são os abusos razoavelmente previsíveis, diferentes do uso individual, porque não é uma ou 2 crianças, é um monte em cima. E o que eles fazem? Simplesmente, um grupo, 5 pegam um caminhãozinho, outros 4 pegam outro caminhãozinho, e vão em alta velocidade, um contra o outro, fazer um maravilhoso choque e verificar o que acontece. Quem fabricante imaginou isso? Nenhum. Uma criança sozinha, ela nem brinca dessa forma, mas é o uso coletivo. Quer dizer, o uso coletivo ainda precisa de um refinamento para nós que estamos tentando fazer uma norma da robustez, da qualidade, da maneira do uso e do abuso. Nós temos desenvolvido em laboratórios testes para aguentar o peso, o choque, todas as possibilidades previsíveis. Mas, às vezes, as coisas ultrapassam essa previsibilidade.
mas temos uma dificuldade bem maior no grupo 5, os brinquedos para o desenvolvimento afetivo. E isso é uma coisa que também a Mary tinha imaginado, uma série de coisas. Bonecas, nós temos uma dificuldade muito grande, e sabe o que é que eu considero? Nós temos uma dificuldade porque nós somos adultos que não estamos conhecendo o verdadeiro conceito ambiental hoje das crianças. Nós não sabemos porque a constante mutação do que é herói, heroína, quais são as histórias que estão no horizonte atual das crianças, não são do nosso histórico. Então, nós vemos todas as questões afetivas dentro de uma visão preconceituosa. E eu estou falando isso porque eu tenho observado isso claramente, e foi mencionado pela Mary, muito interessante. Por exemplo, nós vamos fazer uma boneca que seja resistente ao uso coletivo. Nós podemos dar todas as características, e assim fizemos, de resistência mecânica, do arrancamento dos braços, das pernas, da cabeça. Quantas crianças vão ficar sentando em cima do corpo da boneca? Todos esses ensaios de laboratório nós desenvolvemos e temos preparado dentro da nossa norma. Mas nós não podemos imaginar como é que vai ser realmente a roupa da boneca. O que é que a criança gosta de vestir? Será que ela gosta de vestir a roupinha com que ela foi naquele grupo, naquele trabalho? É uma comunidade, o nome atual das favelas, é um grupo de uma cidade pequena do Nordeste. Qual é o universo que a criança está imersa coletivamente? O que ela imagina que aquela boneca é? Será que aquela boneca vai servir para expressar agressividade? É certo ou errado? Quem está estudando isso? Nós não sabemos. Nós imaginamos que as bonecas, dentro do nosso preconceito arcaico da nossa infância, nós vamos dizer, bonitinha, a boneca para a menina é cor-de-rosa, a roupinha para o menino que vai brincar com um boneco menino, ele usa um calção azul. A parte física da modelagem a gente pode fazer, a reprodução da natureza. Todas as bonecas completas, elas têm a sua genitália conforme o gênero. Muito bem, mas e daí? Isso a criança vai considerar absolutamente normal. O agradável à vista, para mim, é o mesmo agradável à vista para a criança? Nós tivemos algumas dúvidas. Por exemplo, nós especificamos inicialmente um tipo de olho para resistir à parte mecânica. Então, o olho não deve afundar. A força que deve ser colocada para o olho resistir. E nos primeiros protótipos, com esses olhos móveis, que abre e fecha, isso não dura 2 dias. Isso é a primeira coisa que vai ser estragada. Então, já foi posto de lado. Não pode ser o olho que abre e fecha. Não funciona. Não há possibilidade na indústria de um olho que abre e fecha e que resista ao uso coletivo. Mas quem que diz que a criança gosta disso? Quem que acha lindinho uma pestaninha num olho que abre e fecha, ou um olho bastante diferente, que mais voltado para as histórias dos mangás mais modernos do século XXI, olhos grandes, pintados, oriundos de uma tradição não ocidental, mas uma tradição japonesa, de olhos bastante grandes. Esses são os heróis e as heroínas das crianças de hoje? São esses que as crianças vão querer brincar e vão achar bonito? Qual vai ser a forma com que vai ser feita a brincadeira? Elas vão reproduzir o que nós imaginamos também arcaicamente, que vão ser cuidados dos bebês, como se fosse uma imitação de criança, que elas vão ser embaladas, alimentadas, limpas, postas para dormir, simulando esse tratamento dispensado aos bebês de verdade? É esse o treinamento que nós estamos dando para as crianças para a vida adulta? Essa é a fase educacional que nós queremos no brinquedo de uso coletivo? Não sabemos. Eu não tenho essa resposta, o nosso grupo não tem essa resposta, então eu estou devolvendo isso para o pessoal da educação nos auxiliar nessa visão. Como deve ser o faz de conta coletivo? Não conhecemos. Então, nós temos uma possibilidade de
fazer aproximação através dos comportamentos observados na prática. Nós temos, dentro do nosso país, um contexto ambiental variadíssimo. Os parâmetros, pode ser os parâmetros gerais, se o FNDE vai pôr, ela não vai fazer um caderno de especificações técnicas para brinquedos para o Nordeste, diferente dos brinquedos para o Sul. Vai ser geral para o Brasil. Então, nós temos que ter um embasamento para dar para o FNDE de uma coisa que seja plausível, desde comunidades bem pobres, das periferias das metrópoles, como de pequenas cidades do interior do Nordeste. Nós temos que ter este tipo de visão de que brinquedos de uso coletivo em escolas, creches, agrupamentos, devem atender à necessidade social dessa brincadeira. Às vezes, a gente pode pensar que a criatividade possa ser a melhor. Eu acho muito interessante brinquedos que estejam com possibilidade de construção, brinquedos que não estejam prontos e tem um jeito único de brincar. Tem possibilidades das montagens de blocos, isso que a Meg disse, eu achei isso muito interessante, desenvolvimento de brinquedos que tenham um universo criado pelas próprias crianças. Então, a gente tem que também ver como é que nós vamos desenvolver produtos, isso agora é parte da indústria, produtos que permitam isso. Um grupo chega, tem uns blocos lá, como é que eles vão fazer? Vão pôr um em cima do outro e depois, o que vão fazer com aquilo? Nós precisaríamos ter bases empíricas de testes, de saber como vamos desenvolver brinquedos para esta finalidade. Então, algumas coisas nós já fizemos, que, vamos dizer, as bonecas tenham o seu físico modelado de acordo com o gênero. As etnias presentes no Brasil, que tenham bonecas negras e bonecas brancas, e que tenham seus cabelos, seus acessórios corretos de acordo com aquilo que estão representando. Esse é um aspecto. Então, é um aspecto do mundo afetivo que a gente consegue ver. As características fisiognômicas da média da população, nós temos que fazer uma média da população. Nós não podemos fazer muito definido para uma determinada característica fisiognômica de um grupo. Nós temos lugares que temos fisionomia de indígenas, nós temos mais de negros, nós temos mais de europeus. O fabricante de bonecas Barbie, por exemplo, a Mattel, ela faz bonecas diferentes para essas finalidades. Então, ela tem bonecas que elas chamam latinas, bonecas negras, bonecas orientais, bonecas de todas as Barbies, hoje em dia, não é mais aquela Barbie inicial, loura, única. Não. Existem uns 20 tipos de face, cor e fisionomia diferentes. Como nós vamos fazer para o MEC? Nós temos que ter uma espécie de média geral que satisfaça tudo isso, que tanto sirva para crianças do Rio Grande do Sul ou crianças para Manaus. Isso é uma coisa que a gente tem que pensar, porque as bases étnicas são diferentes. Então, nós temos uma série de coisas ainda para serem desenvolvidas, mas, principalmente, o que eu acho que é mais importante é termos elementos que façam a capacidade do desenvolvimento cerebral das crianças ser feita como um desdobramento para uma rede de processos bem organizada, interações com o meio ambiente, com as outras crianças, com os elementos que nós vamos dar para isso, que façam desenvolver um espírito de cooperação, em vez de tanto de competição. A nossa sociedade é extremamente violenta e competitiva. Nós deveríamos fazer uma coisa mais cooperativa. Talvez essas construções sejam mais interessantes se elas forem cooperativas. Nós já vimos, assim, nas experiências de observar em campo, por exemplo, um carrinho de boneca, que representaria um carrinho para levar um bebê, uma criança levando uma bola
dentro do carrinho, correndo, porque ela precisava transportar a bola para um outro que estava jogando. Quer dizer, a maneira de brincar completamente diferente. Quem diz que bola é para ser levada dentro de carrinho e carrinho é para levar a bola? É a maneira que eles estão brincando, e acham ótimo. Não estão pensando em outra coisa. Quer dizer que nós temos que nos despir dos nossos preconceitos arcaicos da nossa infância, do século XX, e passar para ver o que o século XXI precisa para nós termos desenvolvimento. Precisamos ter coisas. Então, o desafio que a Mary propõe é bastante grande. Tem uma parte que a indústria pode se dispor a fazer, com seus materiais, com seus processos, como o Luiz falou, como o Adailson disse, mas também nós precisamos de uma orientação a respeito de como as crianças coletivamente brincam, como é o seu faz de conta, nós não sabemos. Eu não tenho nenhuma informação sobre um grupo que está numa comunidade, está correndo para lá para cá, o que eles estão pensando, o que eles estão achando bonito, o que eles estão achando interessante, como é que menino e menina estão vendo aquela boneca que o MEC definiu e pôs lá, ela é resistente, mas eles vão brincar como boneca, ou eles vão brincar com uma coisa, vamos ver quem ganha nesse braço de guerra, quem puxa a boneca mais de um lado do que do outro. Vocês imaginem, 3 crianças seguram um braço, outras 3 outras e puxam. Nós vamos ter que fazer elas ser resistentes. Elas estão brincando de um jeito que é agressivo. O que é agressivo? Nós temos que pensar mais adiante. A indústria não pode se responsabilizar sobre isso, mas os educadores, sim. Os educadores têm que dizer o que vai ser a coisa. A violência não deve ser estimulada, a Mary disse, eu anotei isso aqui. Os produtos vão ser laváveis e duráveis, resistir a intemperismo, incluindo todas as coisas, incluindo os materiais e todas as coisas, mas a maneira de brincar, os educadores é que tem que nos responder. É isso que eu queria comentar. Muito obrigada, seu Mariano, muito obrigada, é muito bom ouvi-lo, né? E a gente pensar que grande desafio nós temos, que grande desafio nosso, tendo tantos Brasis dentro de um único Brasil, né? Então, eu penso que nós temos um trabalho mais árduo, muito mais árduo do que um país europeu que tem, né, o seu público mais uniforme, mais homogêneo. Mas o que eu fico mais, assim, contente é que essa aproximação desses 2 mundos, né, a gente está diminuindo, a gente está estreitando esse caminho, né, que as portas das escolas estejam abertas como uma grande sala de espelho para que os fabricantes de brinquedos possam sim analisar, né, e entender e se aproximar para a gente entender como é que eles brincam. E da forma que eles brincam hoje, com certeza não é a mesma que eles brincarão amanhã ou daqui a 5 anos, mas isso tem que ser para nós, da indústria, eu falo nós da indústria e nós da educação, né, de qualquer maneira, um canal de comunicação direto, né, por isso, assim, estreitar o nosso relacionamento com o MEC, sim, não só para a gente ter subsídios, né, informações para poder atender esse mercado de uma forma com um interesse comercial, mas é justamente, né, o nosso grande público está ali, né, está dentro das escolas, então, eu acho que essa é uma oportunidade muito rica, que bom que a nossa conversa está sendo gravada, eu peço desculpas que eu tive sérios problemas aqui de conexão, e eu gostaria, como nós temos 10 minutos, nós ouvimos aqui, temos algumas perguntas relacionadas às outras famílias de produtos, né? Nós abordamos os produtos que reproduzem o mundo técnico, os produtos as relações afetivas, e nós temos aí os produtos que envolvem as questões de conexão, de encaixes da primeira infância, e tem também os produtos relacionados a raciocínio lógico e interações sociais, que são os jogos. Dentro dessa nossa proposta, que eu queria falar, né, para as pessoas que estão nos ouvindo, é que o grupo de book tem analisado as demandas e nós nos concentramos num primeiro momento nos produtos que favorecem a brincadeira simbólica, mas que nós temos aí como uma lista de tarefas, chegar nos jogos. Hoje a gente tem algumas outras empresas de jogos com uma representatividade muito grande dentro das escolas, e que fornecendo e desenvolvendo produtos muito resistentes, então tudo isso a gente vai abordar, né, a gente ainda não alcançou isso.
Então, eu vejo aqui no chat uma pergunta relacionada a temas de produtos e de jogos voltados para a questão da saúde, da indústria. Essa questão dos jogos sempre, existem ideias específicas, mas hoje a gente tem muitos produtores independentes, pequenas empresas, né? Hoje isso está mais acessível, então a gente não depende de um grande fabricante para isso. Então, eu penso que toda essa questão, quando a gente pensa no plástico, na indústria, a gente precisa, assim, de um desenvolvimento de um ferramental. Agora, quando a gente fala na fabricação de um jogo cartonado, isso está mais acessível, hoje é mais fácil, né? Então, a gente realmente precisa aí de grupos de interesse para que a gente possa produzir, pequenos fabricantes têm condições de fazer essa produção e vender de uma maneira diferenciada, não na grande cadeia do varejo. Entendo que a gente tentou abordar aqui vários assuntos, mas queria deixar aberto mesmo para quem está nos ouvindo, quem está aqui participando, alguma outra questão que não foi possível a gente abordar, fiquem à vontade, por favor, tanto a partir do chat, ou se tiver alguém nos ouvindo que queira comentar. Cecília Flalo quer falar, vamos lá. Mas eu estava falando que nós aqui nesse grupo já nos conhecemos há algum tempo, já tivemos trabalhos conjuntos, o seu Mariano foi um precursor nessa área, e o que eu queria dizer, seu Mariano, é que a gente tem que incrementar a escuta da criança, de várias formas, mesmo que seja não só na educação. A brinquedoteca é uma fonte de observação e um lugar onde muitas brincadeiras livres acontecem, e a gente pode ter a brinquedoteca também como recurso de observação da criança, e contar que esse trabalho de escuta já vem sendo feito de uma forma que, lógico, há 20 anos atrás começou tudo, com o Guia de Brinquedos da Brinque, e esse guia ele era baseado, durou 21 anos, ele foi baseado em observar o brinquedo, não a criança. A avaliação não era da criança, a criança é condutora e ela brinca junto, ela que fornece todas as informações, mas nosso objetivo era avaliar o brinquedo. E o brinquedo numa sua amplitude, que inclui tanto desde da parte do apelo que ela exerce sobre a criança, da parte que ela proporciona brincadeiras diferentes, que ela proporciona um uso coletivo, e assim, as regras têm a ver com a compreensão, então percorre as instruções, a lavagem. Então, é uma avaliação que nós fizemos no total, nesses 20 anos, de 6 mil crianças que foram observadas, mas a gente insiste em dizer que a avaliação era do brinquedo. E, com isso, a gente fornecia várias informações para os fabricantes. Eu acho que o senhor Luiz participou já de uma avaliação. Claro que não era... Ainda estávamos no começo de levantar essa necessidade de ter uma avaliação, e agora, claro que esse material e todo esse conhecimento adquirido pode contribuir muito para o avanço dessa escuta, para o avanço dessa observação, que todos aqui levantaram nesse sentido. Então, eu acho que a gente tem muito material para ajudar e para fornecer nesses 20 anos, e que estão à disposição para que vocês, no book, consigam avançar mais ainda as suas observações e necessidades, não se restringindo ao aspecto material ou aspecto de resistência, e sim numa amplitude de pontos de vista e de focos de observação. É isso que eu queria falar, e muito parabéns pelo trabalho de todos. Fecha. Obrigada, Cecília. Obrigada, com certeza. Aí a gente tem que somar, né? Exato. Tem que somar, porque tem muita experiência vivida aqui, né? Se a gente somar de todo mundo aí que está no brinquedo já há vários anos, a gente já vivenciou bastante coisa. Exatamente. Vamos estreitar, sim, e buscar essas informações. Tá ótimo. Bom, o nosso tempo se esgotou, são 10h30, nós precisamos encerrar a mesa. Eu quero agradecer a todos e espero que a gente consiga avançar e que num próximo encontro nós tenhamos outras coisas, né, avanços para apresentar e outras coisas dessa escuta
que nós vamos nos desenvolver aí para que a gente esteja cada vez mais próximo das crianças e das necessidades. Um abraço a todos, muito obrigada pela participação. Obrigado, um beijão para todos. Um abraço, senhor Mariano, Luiz, tudo de bom. Tudo de bom para vocês. Tudo de bom, foi excelente a apresentação. Muito bom. Obrigado. Muito bom mesmo. Tchau, até a próxima. Até a próxima. Beijão nele.